Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero mostrar para vocês qual é o melhor processador para a gente colocar numa RTX 2060 Super, tá? Essa placa de vídeo foi comprada no nosso link do AliExpress, nós temos uma planilha com milhares de itens aqui na descrição desse vídeo, e se você for comprar algum cabo, algum adaptador, algum kitzinho, alguma placa de vídeo, você pode clicar nessa planilha e comprar, vem uma porcentagemzinha para nós, não custa nada mais para vocês e você ajuda o nosso trabalho aqui, tá? Conheça a GVGmon, a nossa nova parceira aqui no canal. Na GVGmon você consegue comprar a sua chave de Windows 10, Windows 11 ou Office. Basta você clicar no link da descrição, escolher o seu produto, utilizar o nosso cupom exclusivo CPGM, que o Windows 10 Pro de $21 vai para $16. Após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site, entrar com o comando SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Aproveite que o dólar está em baixa e desfrute dessa mega promoção. Então eu fiz no vídeo de ontem, eu fiz sobre a RX 6600, tá? E tem análise dela contra a 6600M aqui no canal. E muitas pessoas perguntaram, vai ter processador X, vai ter processador Y, quais os outros processadores que vocês vão testar? E eu quero começar esse vídeo mostrando quais os processadores que nós vamos testar, tá? Pelo menos uma ideia dos processadores que nós vamos testar, tá? Que são esses aqui, tá? Eu já estou fazendo, então, no 7600X, no 5600X, no Xeon, nesse Xeon, né, o 2670 V3, no 5800X 3D e no 7800X, tá? Essa aqui é a primeira etapa dos testes, galera, vai ser feito nesses 5 processadores, tá? Então eu tenho 15 placas de vídeo para fazer teste em 5 processadores, em 3 resoluções, em 10 jogos, tá? São centenas de horas de trabalho para terminar essa primeira etapa dos testes, tá? Depois a gente vai ter um banco de dados, então, com 5 processadores contra aquela placa de vídeo, tá? Mas depois, quais os outros processadores vocês vão fazer, André? Nós vamos fazer o Ryzen 1000, aqui eu botei o 1700, mas vai ser um Ryzen 1000, talvez o 1600 da F, que eu sei que muitos de vocês têm, talvez o 1600X, eu não sei, tá? Mas vai ter um Ryzen 1000, um Ryzen 2000 e um Ryzen 3000, tá? Na próxima etapa dos testes que eu for fazer, tá? Então vai ter mais 3 processadores. Depois que eu terminar esses 5, aqui eu botei só um resumo, né? Tem outras placas de vídeo, né? São 15 placas de vídeo, né? Aqui eu botei esses 3 processadores, então nós vamos fazer no Ryzen 1000, 2000 e 3000, e aí a gente comprou já um Ryzen 5500, tá? Então provavelmente vai ter um Ryzen 5500 e talvez o Xeon 2660 ou 2666, se eu não me engano, que a gente tem aqui. A gente tem uns 4 ou 5 Xeons, tá, galera? E tá vindo até um V4. Então, calma, tá, pessoal? Calma. Pra mim é até um pouco frustrante ter que ficar explicando esse tipo de coisa, tá? E aí a gente vai fazer esses aqui. Depois a gente vai fazer ali os Intel de 12ª, Intel de 13ª, deixar por último, tá? Mas vamos direto aqui pro teste, que eu já quero mostrar para vocês dos testes da 2060 Super que a gente tem. Deixa eu explicar como é que funciona o gráfico, depois a gente vai para os próximos processadores, tá? Então, aqui nessa laranjinha aqui, seria o custo por frame, como tá na legenda aqui em cima, tá? Essa barrinha aqui um pouco menor é a 1% low, tá? E aqui a média de frames, tá? E aqui nós vamos ver os testes em Full HD, porque é uma placa que eu só testei em Full HD. Diversas outras placas, né? Como a 4080, 70, praticamente todas as outras placas, na verdade, com exceção da 6600 e a 2060 Super, todas as outras placas eu testei em Quad HD e 4K também, tá? Como são placas que não são recomendadas para essas resoluções, eu acabei não testando aqui, não perdendo meu tempo para isso, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, então, a gente tem aqui o Ryzen 7, o 7800X 3D, é um processador extremamente caro, com placa-mãe extremamente cara e tudo mais, né? Então, vamos colocar aqui agora o processador que nós temos aqui abaixo dele, tá? Também do Ryzen 7000, tá? As bancadas utilizadas aqui, eu já falei 1 milhão de vezes, eu não sei se eu preciso colocar na tela escrito, eu vou ter que fazer um gráficozinho com as bancadas, né? Mas aqui é uma placa-mãe X670E Lightning com 2 pentes de memória de 16 GB cada um, totalizando 32 GB 6.000 MHz em ambas essas bancadas aqui, tá? Então a gente consegue perceber nitidamente aqui já que o 7800X 3D extrai 102 frames, enquanto o 5600X extrai 100 frames, né? Virtualmente não tem diferença nenhuma, né? Um empate técnico aqui entre essas duas bancadas, porém, obviamente, um 7800X 3D, que é um processador de mais de R$3.000, custa um pouquinho mais do que um 7600X. Isso vai refletir no nosso custo por frame, tá, galera? R$80,8
e 69,50. Isso aqui é em reais, tá? Isso aqui são frames, isso aqui são em reais, tá? Então, tipo, dá pra ver que fica bem abaixo aqui o custo por frame, tá? Eu sei que muitos de vocês comentaram, né? Eu preciso comentar diversas vezes aqui durante o vídeo, porque eu sei que muitos de vocês têm filiação consanguínea e fica difícil às vezes de entender algo que é falado, desenhado, mostrado e explicado no vídeo. Eu sei, muitos de vocês têm problema de entender isso, tá? Mas sim, dá pra vocês colocarem placas-mães mais simples em todos esses testes que nós estamos mostrando aqui, só que eu não vou fazer um guia de placas-mães colocando todas as versões possíveis de placas-mães em cada um deles. Talvez lá no final, quando a gente tiver mais para a etapa final do nosso teste, dos nossos vídeos, eu venha a fazer ali qual a melhor placa-mãe para cada um dos processadores, né? Qual o melhor custo-benefício de placa-mãe, né? Porque tanto na 12ª, 13ª geração da Intel e nos Ryzen 7000, a placa-mãe agora influencia no desempenho, né? Por quê? Porque é mais fácil vender assim placas-mães de R$3.500 para vocês, tá? Então a gente tem aqui, vamos colocar agora um Ryzen 5600X junto nessa brincadeira, tá? E olhem só que interessante, o Ryzen 5600X extrai 99 frames. Na verdade, esses três processadores aqui ficam dentro da margem de erro, né? Vai extrair o mesmo desempenho numa placa-mãe aí, numa 2060 Super, tá? Então, obviamente, só que o Ryzen 5600X, nós sabemos, ele é um processador que custa bem menos que o 7600X e muito menos do que o 7800X. E a bancada também dele custa muito menos, né? Você pode colocar aqui com uma placa-mãe muito mais barata do que essa placa-mãe de mais de R$2.000 que nós colocamos aqui, né? Dá pra fazer, tá? Mas o que eu quero comentar para vocês? Esse aqui é o nosso custo por frame das nossas bancadas. Vocês pegam o desempenho, pega a média de frames aqui e calculem na bancada que vocês queiram montar, né? E vocês vão achar aí o custo por frame de vocês. Em menos de 5 minutos vocês fazem isso. Eu não tenho como mostrar todas as variações, né? Seria até idiotice da minha parte tentar mostrar isso para vocês, tá? Mas olha só, então a gente tem aqui mostrando que esses três processadores extraem o mesmo desempenho de uma 2060 Super, tá? E isso é uma questão que acontece muito, cara. O pessoal superdimensiona o processador e bota uma placa de vídeo mais simples, né? Existe o gargalo, né, que é quando o processador é muito fraco e ele não consegue extrair o desempenho da placa de vídeo, mas também existe o inverso, né? O cara coloca um i7, um i9 e coloca uma placa-mãe de entrada por algum motivo, né? Pelo marketing que a Intel tem, pelo marketing que a AMD tem, o pessoal... Cara, eu nunca vi tanto computador ser montado errado como eu tô vendo nesses últimos um ano e meio aí, cara. O pessoal coloca Core i7, Core i9 e coloca uma placa de vídeo de entrada ou mediana, né? É um pouco frustrante, mas nosso canal tá aqui com milhares de horas de informação. Monta errado quem quer. E agora vamos colocar o Xeon, né? O Xeon 2670V3, tá? Que ele fez nós fizemos os nossos testes também. E tá aqui o desempenho dele, tá? Como vocês podem ver, o Xeon ele perde cerca de 9 a 10 frames em relação a todos os outros processadores, né? Alguns de vocês vão considerar isso como gargalo ou não. Cara, comenta aqui embaixo se você acha que perder 10 frames para um Xeon é gargalo ou não, né? Mas o que a gente tem que ver também aqui, a 1% low também ficou 20 frames mais baixo. Eu noto isso nesses Xeons, né? A quantidade de stutteringzinhos que acontecem ou quedinhas bruscas de frames, elas são muito mais frequentes nos Xeons. Claro, isso fica muito mais evidente em placas-mães mais top. Vocês vão ver nos outros testes quando a gente chegar nas 4070, 4070 Ti e assim por diante, né? Mas nesse caso aqui a gente tem que analisar que perdeu aqui de 9 a 10 frames, né, o Xeon 2670V3, mas olha o custo por frame, né? O custo por frame aqui chega a ser menos da metade do que o 7600X e praticamente um terço do 7800X. Por quê? Ele é literalmente um processador que custa R$40. Tem o link dele aqui na nossa tabela do AliExpress, tá? Tem o kit ali, o kit que a gente usou aqui no vídeo tem na nossa tabela do AliExpress, tá? Que é uma placa-mãe, Machinist, o 2x8, essa aqui é a única bancada que é utilizado 2x8, tá? Nessa bancada aqui é utilizado 2x16 13200, tá? E aqui é utilizado 2x8 2133. Teve vídeo explicando por que a gente está fazendo isso, mas logo tá chegando mais 16 GB de memória aqui e eu vou refazer os testes com 32 GB também de memória, tá? Então olha só, o custo por frame dele é muito baixo, né? Porque o processador é literalmente R$40, né? Tu compra 20 processadores, nossa, sei lá quantos processadores dá, cara, dá quase 100 processadores, na verdade, com o preço do 7800X 3D, né? Mas igual, vamos lá, a gente tem aqui então um custo por frame muito baixo, né?
R$30 praticamente o custo por frame, né? E perde 10 frames aqui, tá? Até no vídeo de ontem eu comentei pra vocês, né, que antigamente o Xpert vendeu o PC com gargalo porque valia a pena, né? E o pessoal ficou meio assim, como assim? E aí muitos de vocês me lembraram, né? Eu comentei que nós vendemos com i3, mas era com Core i5 que extraiu o desempenho, mas não. O pessoal comentou que nós vendíamos um PC com Core 2 Duo em vez de colocar um Core i3, né? O Core i3 entregava 10 frames a mais e o Core 2 Duo perdia 10 frames, só que o Core 2 Duo na época acho que era R$100 e poucos e o Core i3 era 500 e poucos pila, né? Uma coisa, era algo desse tipo. Então valia a pena perder 10 frames para economizar 300, R$400, né? É o que a gente vê aqui, né, cara? Na verdade, eu particularmente não acho que seria incorreto você montar um kitzinho com uma 2060 Super, né? Apesar de que o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se você souber que você vai perder 10 frames em média colocando um Xeon numa 2060 Super, se você souber disso, para mim já tá ótimo. Eu sei que eu estou tendo gargalo, mas o gargalo que eu estou tendo na minha máquina hoje está valendo a pena. Porque se eu fosse montar qualquer coisa acima para extrair o desempenho real de uma 2060 Super, a gente teria que montar uma máquina aqui R$2.000 mais cara. Pagar R$2.000 para ganhar 10 frames não me parece nada interessante, tá? Então, galera, a gente tem aqui todos esses testes. Eu queria agradecer aos membros aqui do canal. Nesse aqui só tem 4 processadores, tá? Não sei se vocês notaram, no de ontem tinha 5, tá? Mas vai ter mais e mais e mais processadores com cada um desses testes que a gente está fazendo aqui, tá? Só que me deem tempo, galera. São, pelo que eu tinha calculado, era 500 ou 600 horas de trabalho para mim terminar esse banco de dados de 15 placas de vídeo, com 15 processadores e 10 jogos em 3 resoluções, tá? Então eu estou fazendo hoje de 3 a 6 horas de testes todos os dias, tá? E eu estou fazendo todas as capturas de tela. Então tá tudo tranquilo, tá, pessoal? Eu estou trabalhando de 3 a 6 horas por dia nesses testes na criação desse banco de dados. Muitas pessoas perguntaram também, onde vai ter esse banco de dados, André? Onde que eu posso acessar esse banco de dados ou esse outro banco de dados? Esse aqui é o meu banco de dados anterior que eu fiz também. Todos os testes feitos por mim, tá? Onde eu testei aqui, acho que 12 processadores, e aí tem um monte de placas de vídeo em 3 resoluções, e um monte de processadores. Ó, aqui já tem mais um monte de processadores, né? Então, tipo, é isso que eu quero fazer, só que na versão mais nova, com jogos mais novos, com metodologias melhores e com processadores aqui de diversos tiers, né? Aqui no passado nós tínhamos aqui alguns processadores mais antigos, mas não tinha muitos. Eu quero ter, nessa nossa nova metodologia, eu quero ter mais processadores velhos, como os Ryzen 1000, 2000, 3000, né? Por quê? Porque eu quero que as pessoas que tenham esses processadores saibam qual é o upgrade que eles vão ter saindo daquele processador para um processador melhor, entendeu? Então eu acho que vai ser um guia bem mais completo, bem mais embasado do que a gente teve no passado, tá? Então, era isso, cara. Muito obrigado a todos os membros do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, e quiser apoiar o nosso trabalho 100% independente, praticamente todos os computadores, todos os hardwares que vocês estão vendo aqui nos testes foram comprados por nós, graças ao apoio aqui da nossa comunidade no YouTube. Então vire membro aqui do nosso canal, cara, porque assim você ajuda a gente a poder fazer esse tipo de teste aqui sem ter amarras com ninguém, tá? Então muito obrigado, deixem comentários aqui embaixo quais as próximas placas que vocês querem ver, quais os próximos processadores que eu devo focar, tá? Mas eu estou trabalhando bastante para transformar esse banco de dados aqui em realidade e depois esse banco de dados vai ser compartilhado com os nossos membros depois que a gente alcançar 2.000 subs aqui no YouTube. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.